seguir, no programa de hoje... Quando se coloca sob a graça, santidade, excelência moral se tornam atraentes. Eu descubro que quanto mais experimento o amor de Jesus, eu fico cada vez menos atraído pelo pecado. Hoje com o pastor Joseph Prince. Graças a Deus pelo Salmo 91, amém? E todos que colocaram sua confiança em Cristo, vocês habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E de todos os salmos, se perguntar para qualquer judeu qual é o salmo da proteção, eles vão dizer Salmo 91. O Salmo 91 tem promessas de proteção para o dia e para a noite, para as horas do dia. A seta que voa de dia, o espanto noturno, ou a mortandade que assola ao meio-dia. Ele fala sobre Deus te cobrindo com as suas penas e estando debaixo de suas asas, estarás seguro. Ele promete vida longa também. Dar-lhe-ei abundância de dias. As pessoas dizem quando chegar a sua hora, é sua hora de ir. E você morre. Mas a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que você decide o que é vida longa para você. O que é vida longa para um não é vida longa para o outro. Alguns querem ir embora com 80 anos, outros não estão satisfeitos com isso. A Bíblia diz que a sua satisfação vai ser o critério. Dar-lhe-ei abundância de dias. Então, Deus diz certas coisas que fizer. No livro de Provérbios diz que você pode encurtar sua vida. Outras coisas podem adicionar dias à sua vida. Amém? Alguns dizem que se é a hora de partir, é a hora de partir. E se você entrar no avião e é a hora do piloto partir? Todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Não, meu amigo. Deus não designou um dia para você morrer. Até a Bíblia diz que a hora da sua morte é decidida por você. Amém? Você vai decidir a hora que quer partir. Isso é Bíblia. Não significa que as pessoas fazem isso. Amém? Estamos em um mundo caído. De certa forma, tudo que o homem faz, até mesmo sistemas de segurança, eles podem também falhar. Mas Deus não falha. Eu disse Deus não falha. Deus sabe o fim do começo. Deus sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Mas eu gostaria de explicar para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Quero dizer que a Terra está caída, é um mundo caído. O homem é uma criatura caída. Nada do que você vê sobre doenças, deformidades, destruição, morte, crianças morrendo é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Deus não criou esse mundo com morte. Deus não criou as doenças, não criou o homem para envelhecer e morrer. Na verdade, Deus odeia a morte. A morte é o último inimigo que Deus vai derrotar. 1 Coríntios 15, Deus chama a morte de inimigo. Já pensou nisso? Amém? Foi por isso que Jesus chorou em um funeral. Jesus chorou, mas ele sabia que iria ressuscitar Lázaro um tempo depois. Então, ele não estava chorando exatamente por Lázaro. Ele chorou porque ele sabia que o seu pai tinha um plano, um lindo plano de amor, em que o homem deveria caminhar com confiança em seu amor e sua bondade, viver com Deus, amém? Seu corpo cheio de força, para sempre jovem, para sempre forte. Deus queria que o homem tivesse uma mente equilibrada, uma mente sã, saudável, não dada à depressão. Mas olha para o homem hoje, ele precisa de diversos medicamentos para, de alguma forma, estabilizar a sua mente. Quero te dizer que estamos vivendo em um mundo caído. Não é o sonho de Deus. E alguém pode perguntar, então por que Deus não parou tudo isso? Impedir a terra de cair. Ele pode tudo. Você está dizendo que não é a vontade dele, mas isso está acontecendo por causa do homem. Você precisa entender que quando Deus fez a terra, ele colocou o homem aqui. Quando Deus criou o homem, ele fez uma criatura com livre-arbítrio. O homem é um agente moral livre. Agora, se eu usar o meu poder, até mesmo de forma inconsciente para o homem, se eu uso o meu poder de uma forma bem sutil para parar o homem de fazer coisas erradas, e eu criei ele com livre-arbítrio, eu vou estar fazendo uma injustiça. Estou certo? Então Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva, e criou tudo nesse mundo exclusivamente para eles.
todo o ouro, a prata, as pedras preciosas, toda a comida da terra, as frutas, todas as árvores, tudo foi para eles. Deus disse: de tudo poderás comer livremente. Olha a linguagem, tudo poderás comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que comerdes, em hebraico, morrendo, morrerás. Não imediatamente, mas seu corpo vai entrar em um estado de morte e morrerá um dia. Então, de tudo que o homem podia comer livremente, o homem escolheu comer da árvore que Deus falou para não comer. E você diz, por que Deus não o impediu? Deus poderia usar seu poder para impedir o homem. Deus pode fazer isso. Ele poderia fazer o homem esticar seu braço, distanciar sua mão do seu rosto e rapidamente soltar e... Podia fazer isso. Mas se Deus fizesse isso, seria certo quando Deus criou o homem com livre-arbítrio? Então, por que Deus plantou aquela árvore? É uma outra pergunta que gostam de fazer. Bem, se tudo ali fosse bom e não tinham nada para escolher, qual é o ponto do livre-arbítrio? Então, pelo menos, por sua integridade, ele deveria dar uma escolha, uma chance para exercer escolha. Então foi dada ao homem a escolha de comer de tudo que era bom ali. E 99% era bom, exceto aquela árvore. E adivinha? O diabo tentou Eva e ela convenceu o homem a comer, e assim o homem caiu. Então Deus teve que trabalhar com a escolha do homem. E graças a Deus, ainda não acabou. Amém? Da primeira promessa que Deus deu, da semente da mulher. A mulher não tem semente, o homem tem semente. Deus falava do nascimento virginal. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus falou para o diabo. E agora temos uma batalha. Uma grande batalha que tem acontecido no reino espiritual. Você não pode ver, mas o que está acontecendo no mundo é uma batalha espiritual. É uma guerra espiritual. Não é somente entre as nações, tipo a Coreia do Norte testando uma arma nuclear, mas é uma guerra que acontece no mundo espiritual. São seres espirituais competindo por posição, por território, autoridade e poder. Mas eu quero te dizer que quando Deus enviou o seu Filho, Ele enviou o líder de uma nova raça mundial. Amém? O primeiro Adão caiu, o último Adão obedeceu. O primeiro Adão estava cercado de tudo de bom e ainda caiu. Jesus, o último Adão, estava cercado no deserto de tudo que era seco e não tinha nenhum suprimento e ainda assim obedeceu. E ele foi tentado 3 vezes por Satanás e ele não se rendeu. Na verdade, o diabo fugiu dele, no meio do deserto. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz, pela desobediência de um homem, Adão, todos foram feitos pecado. Mas pela obediência de um homem, Jesus, fomos feitos justiça. Você só tem que receber. Não é a sua obediência que te torna justo. Você quer obedecer hoje porque é o resultado da sua obediência. Amém. Mas a obediência dele te torna justo. Portanto, a sua justiça, a sua posição diante de Deus não está baseada em uma plataforma onde você pode ser justo hoje e não amanhã. Não, é uma base inabalável. Foi a sua obediência que te tornou justo. Posso ouvir um amém? E todos digam amém, glória a Deus. Você pode ir embora agora. Isso já foi suficiente. Tem algumas igrejas que nem falam sobre isso. Você vai fazer suas perguntas e as suas perguntas sobre Deus, elas nunca vão se esgotar. Vou te dizer algo, se eu tivesse todas as respostas sobre Deus na minha cabeça, eu seria Deus. Eu agradeço a Deus que eu não tenho capacidade de entender Deus, eu não compreendo um ser infinito. Como um ser finito com um cérebro de amendoim poderia compreender esse Deus maravilhoso? E ainda assim, Deus enviou seu Filho e Hebreus 1:3, podem trazer a arca, o resplendor da sua glória. Jesus é o Filho de Deus, que é o resplendor da sua glória. Diga, o resplendor da sua glória. E a expressa imagem da sua pessoa. Diga, expressa a imagem da sua pessoa. O resplendor da sua glória é o ouro. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Ele é o resplendor, é o brilho. Você não pode olhar diretamente para a glória de Deus, mas você pode observar a criação da glória, que é o sol.
E é só uma criação. Mas você pode olhar diretamente para o sol? Claro que não. Então, dessa forma, ninguém pode olhar para a glória de Deus. Mas Jesus veio e se tornou visível. E ele é o reflexo da glória de Deus. Então, temos ouro do lado de fora. E depois, a Bíblia diz que ele é a expressa imagem. A imagem exata. Em outra versão, diz a cópia exata. Ele é a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus. Você quer saber como Deus é? Então olhe para Jesus. Alguns pensam que Deus e Jesus são separados. Não. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Quando o leproso se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero. E o tocou. Um homem que não era tocado por anos. Jesus o tocou e disse: eu quero ser limpo. E a sua lepra foi embora. Isso nos diz que Deus não gosta que as pessoas sofram de lepra. Porque Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Posso ouvir um amém? Quando o povo estava com fome, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, sem contar mulheres e crianças, provavelmente 10.000. Ele os alimentou com o pouco que tinha. Ele os alimentou. Isso nos diz que Deus não quer que o povo esteja faminto. Porque Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele fez o bem e nunca fez ninguém ficar doente. Deus não ensina lição tornando as pessoas doentes. E alguns ensinam isso. Eles não têm nenhum exemplo nos evangelhos onde Jesus diz: vem aqui um instantinho, você está muito saudável. Eu vou te fazer algo que vai te ensinar uma lição divina. E pergunta: que lição? Não se preocupa. É só uma lição. Uma coisa vaga, certo? E deu a essa pessoa uma eczema ou qualquer doença. Não, Jesus não fez isso. Ele é a expressa imagem de Deus. Quer dizer que ele quer te ver saudável. O resplendor da sua glória, ouro do lado de fora. A expressa imagem da sua pessoa, ouro dentro. A madeira no meio. Ele foi cortado no auge da sua vida. Madeira. Completamente homem, completamente Deus. O Deus homem Jesus Cristo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha essa coroa. É chamado coroa em volta de tudo. Amém? Ele que foi coroado com uma coroa de espinhos agora está no céu, coroado de glória. E ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Então, essa coroa aqui é isso. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é poder de um rei. Sustentando todas as coisas é essa coroa. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O sangue era aspergido no propiciatório uma vez por ano. Feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. É o propiciatório. É ele purificando os nossos pecados. Nos lavando dos pecados por seu sangue. Alguns acham que Jesus se assentou porque ele é o Filho de Deus. Não, o seu direito de se assentar é porque ele fez a obra perfeita. Ele purificou nossos pecados. Leia sua Bíblia. Quando ele purificou nossos pecados, se assentou. O sacerdote no Antigo Testamento nunca se assentava. Eles tinham a mesa dos pães, mas não tinham uma cadeira. Porque a obra não estava completa. Mas quando Jesus veio, completou a obra. E se assentou. O fato de Jesus se assentar quer dizer que seus pecados foram de forma eficaz purificados. Semana passada vimos a Arca da Aliança e de todos os móveis do tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse uma tenda. Deus foi acampar com seu povo. Quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, Deus fez eles atravessarem o Mar Vermelho. A propósito, eles atravessaram o mar sem a arca. Sem o tabernáculo, mas no pé do Monte Sinai, Deus deu instruções para construírem a arca, porque Deus ia dar os 10 mandamentos. Você lembra das 2 tábuas de pedra? Deus queria que tivessem alguma coisa para guardar os 10 mandamentos, porque se os 10 mandamentos ficassem expostos e o povo os visse, iria matá-los. Não porque era ruim, mas porque era perfeitamente bom. Era perfeitamente santo, perfeitamente justo. Mas o homem é pecador, o homem é impuro. O homem pecou e a alma que pecar deverá morrer.
A perfeição da lei exige isso, senão não seria lei. Então, os que pregam que o homem não pode cumprir a lei são os que respeitam a lei. Sabem que o homem não pode cumprir. Os que acham que podem são os que não consideram, porque eles não sabem o quanto a lei é santa. E alguém diz, eu não sou tão mal quanto aquela prostituta ali. Eu não sou tão mal quanto aquele cara, ele faz isso, faz aquilo. Ele trai a sua esposa. Eu não sou tão mal. Jesus mostrou a lei interna, não somente externa. Ele diz, você comete adultério com seus olhos, na sua mente. Você adultera. Todos são culpados. Amém? E ele diz, se odiar alguém no seu coração, cometeu homicídio. Todos são homicidas. Às vezes cometemos homicídio no sono. Você já cometeu um crime dormindo e acordou e descobriu que era tudo um sonho? Às vezes Deus te dá uma amostra daquilo para você não cometer na vida real. E, veja, amigo, nós tornamos a lei algo que todos podem cumprir, mas Deus deu a lei com o único propósito de mostrar ao homem o pecado. Eu considero a lei, e a lei é como um espelho, não tem nada errado com ele, e se ela te mostra algo feio, não pode culpar o espelho. Quer dizer que o espelho é justo, santo e verdadeiro. Ele reflete com precisão. Posso ouvir um amém? Então o homem se orgulha só porque alguém diz, pastor, nós devemos dizer que devem cumprir a lei, não quer dizer que eles vão cumprir a lei. Amém? Eu acredito na excelência moral. Mas a excelência moral não vem ao tentar cumprir a lei. Se tentar cumprir a lei, vai terminar quebrando a lei, porque a força do pecado, 1 Coríntios 15, a força do pecado é a lei. Assim como a graça é a fonte da santidade. E às vezes nós discordamos, alguns são contra a mensagem da graça, outros já são a favor. Como alcançar a excelência moral? Eu acredito que é pela graça e não pela lei. Quando Israel se colocou sob a lei, e isso foi antes dos 10 mandamentos, Israel disse em hebraico, Kol asher diber Adonai naaser, que quer dizer, tudo que o Senhor nos comandar, nós podemos fazer. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, e adivinha? Logo em seguida construíram um bezerro de ouro para adorarem. Disseram, esse é o Deus que te tirou do Egito, Israel. Adoraram um bezerro de ouro. Deram a glória a um bezerro que não podia ver, não podia falar, não podia ouvir o seu lamento. Por quê? O primeiro mandamento é, não terás outros deuses além de mim, Deus disse. Quando se puseram sob a lei, o pecado se tornou irresistível. Quando se coloca sob a graça, santidade, excelência moral se tornam atraentes. Eu descubro que quanto mais experimento o amor de Jesus, eu fico cada vez menos atraído pelo pecado. Amém? Quanto mais tenta cumprir a lei, o pecado se torna irresistível. Amém? É por isso que devemos entender que tentar cumprir uma dieta é uma fórmula para o fracasso. Porque no momento que sair da dieta, você vai comer tudo que não pode na sua dieta e vai ganhar ainda mais peso do que tinha antes. O seu corpo achava que estava faminto por um tempo. Agora o seu metabolismo está baixo e está retendo tudo. Agora não consegue queimar os alimentos que antes podia. Eu já falei muito, não vou repetir, você já entendeu a ideia. É para te abençoar, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas vamos voltar. Nós falamos semana passada sobre esse móvel, diz ao qual Deus propôs para propiciação, é uma palavra difícil. Ele estava falando do propiciatório, porque na Septuaginta, no Velho Testamento, toda vez que se referia à Arca da Aliança, fala propiciatório, que no grego é a palavra ilasterion. A mesma palavra em grego, em Romanos 3, Deus propôs para ilasterion. Jesus é o propiciatório, ele é a Arca da Aliança. E aprendemos que a arca foi feita de uma caixa de madeira, madeira de acácia. Sabia que a acácia, como o cedro, ela é resistente ao cupim. Os cupins não podem entrar nela. Ela também é imune a todos os tipos de doenças
que normalmente atacam outras árvores, a madeira de acácia é um símbolo de incorruptibilidade. E a árvore quer dizer humanidade. Todas as árvores baterão palma, é a humanidade. Então Jesus foi como uma planta plantada num lamaçal moral. Tudo estava lamacento, tudo estava sujo, impuro. E essa linda planta se tornou uma árvore. Mas no auge da sua vida ele foi cortado. Ele foi cortado para preparar o propiciatório, a Arca da Aliança, e ela foi esculpida no formato de uma caixa de madeira, que significa a humanidade de Jesus. Amém. Deus, como Deus, não pode ser compreendido pelo homem. Mas se Deus se tornasse um homem, poderíamos compreendê-lo. Amém? Digamos que eu faço uma caminhada e eu piso em uma formiga e esmago. Me desculpa, homem-formiga. E ela estava com seu namorado e eu acabei de esmagar seu namorado. E eu falo para a namorada, não foi minha intenção esmagar seu namorado. Eu não vi o seu namorado no meio do caminho. Ela não ia entender, ela ia correr de mim. Porque estamos em níveis diferentes. Você tá rindo da história aí, né? Estamos em níveis diferentes de vida. Eu sou uma forma de vida mais elevada, mas se eu me tornar uma formiga... Então Jesus se tornou um homem para que essa caixa de madeira fosse coberta de ouro. Ouro do lado de fora e dentro. Não somente do lado de fora. Tem ouro dentro também. Dentro tem ouro e fora também tem ouro. Dentro e fora. E no meio, madeira. Quer dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porque ele é 100% homem, ele passou pelo que você passa. Se sente cansado, ele se sentiu cansado. Se tem fome, se tem sede, ele também sentiu isso. Jesus sentiu todo tipo de emoção humana possível e não pecou. Amém? Mas nós sentimos algo e não temos força, mas porque ele é 100% Deus, ele tem todo o poder. Amém? E ele viveu entre nós. Eu disse, ele viveu entre nós. Veja, ele podia ter escolhido os hotéis mais caros, o Hotel Hilton, o melhor lugar para nascer, mas ele escolheu quando ele se despiu da sua forma divina, sua regalia como rei do universo. Ele desceu e nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura suja. Ele escolheu uma família pobre e para aqueles que discutem que José e Maria eram na verdade ricos, eu te digo que quando ele nasceu, certo? Antes do nascimento, antes dos reis magos, certo? José e Maria eram pobres. Porque quando trouxeram as ofertas para o bebê, trouxeram 2 pombas, um par de pombas, e só os pobres traziam pombas. Os ricos traziam um boi para a oferta. A classe média trazia um cordeiro. Os pobres traziam um par de pombos. Os mais pobres traziam farinha. Então Deus pegou tudo do homem para representar o seu filho. Até a farinha é Jesus, o pão da vida. E o boi é a força do trabalho. Então hoje, se você é rico espiritualmente, se você tem uma grande compreensão de Jesus como um boi, ou você só tem uma ideia da sua vida terrena e o que ele cumpriu através da sua morte, significa uma farinha fina. Mas amigo, José e Maria não permaneceram pobres porque Jesus estava lá. Os reis magos vieram, trouxeram ouro, incenso, itens caros por causa do bebê. E assim ficaram ricos. E a propósito, os reis magos não vieram quando Jesus havia nascido, eles vieram quando Jesus tinha 2 anos. Desculpa se eu estraguei a sua cena da natividade, mas está na Bíblia, ok? No próximo programa... Na cruz você vê o amor de Deus. Você vê o seu amor, porque não é você. Recebendo o julgamento na cruz, Deus entregou seu filho. Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça de Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por esse ministério, queremos ouvir de você e nos alegrar com isso. Por favor, compartilhe seu testemunho conosco. Quero te encorajar a continuar assistindo à pregação do Evangelho. E oro para que continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo o que Ele fez por você. Deus te abençoe.
Obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince. Para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos, visite nosso site em newcreationtv.org. Seja encorajado e renovado diariamente ao aprender o quanto Deus te ama. Acreditamos que suas ofertas pertencem à sua igreja local. Oramos para você ser grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.